Nós estamos falando sobre violência doméstica em lares cristãos e hoje eu vou falar sobre a violência moral, que diferente da psicológica, que é aquela que é feita entre o casal, às escondidas, que não está à vista das pessoas, a violência moral ela é praticada em público. Então ela tem como intenção realmente denegrir, de humilhar a imagem da mulher perante os outros. Então toda conduta que configure calúnia, injúria ou difamação, toda conduta que o homem tem para com sua mulher, a fim de desonrar ela perante a sociedade com mentiras, com ofensas, com xingamentos, isso é caracterizado violência moral. E quando a gente vai observar as coisas dentro da violência moral, certamente é um abuso que essa mulher já sofre psicologicamente. Então ela já vem de um relacionamento abusivo, no qual ela já escuta tantas coisas ali no particular, que de fato a autoestima dela já está lá embaixo, a autodeterminação dela está lá embaixo, e os níveis de insegurança, de opressão, já tá lá em cima. Então quando essa mulher escuta alguma coisa na frente dos outros, ela se sente ainda mais envergonhada, mas muitas vezes não tem nem força para poder rebater. Por quê? Porque ela já está condicionada e acuada a ouvir tanto tipo de agressão verbal. E aí o que acontece? Se essa mulher muitas vezes ainda for querer falar alguma coisa com esse homem, corre o risco dela sofrer uma violência física. Então a mulher geralmente fica calada, ela nem rebate aos insultos. Ah, porque é verdade, porque quem cala consente? Não, mas porque quem fala apanha. Então é por isso que geralmente essa mulher fica calada. E aí ela é mal vista perante a sociedade, ela é mal vista perante os outros, por quê? Por conta de mentiras, de calúnias, de insultos, por conta de injúrias, de ofensas que o homem falou mentirosamente a respeito dessa mulher. Mas muitas vezes essa mulher está tão oprimida, gente, que ela nem vai falar, até porque é doloroso demais. Quando a pessoa ela é acusada de alguma coisa no qual ela não fez, é doloroso demais para ela ficar tentando provar a verdade, tentando provar a inocência dela. E a gente tem que pensar isso também. Agora, então, dentro da violência moral, o que é, quais são os exemplos? Acusar a mulher de traição. Muitos homens fazem isso. Falam que a mulher está traindo na frente de todos e falam assim, como se ela estivesse traindo com várias pessoas, porque qualquer pessoa que chegou perto, ou seja, que saiu daquele isolamento que na violência psicológica ele planeja fazer com ela, então ele fala que então é amante dessa mulher. Se ela tem amizade com alguém, então é amante. E a gente tem que começar a observar essas coisas. A outra forma, emitir juízos morais sobre a sua conduta. Começa a questionar publicamente, essa mulher deve estar fazendo alguma coisa, essa mulher vai para a igreja demais, essa mulher, esse culto está demorando demais, 2 horas de culto, não sei não, viu? Esse trem tá errado. E ele começa a fazer isso, às vezes, nem é na presença dela. Às vezes, é na ausência dela, mas é para outras pessoas, para terceiros. E aí as pessoas começam também a ter uma má imagem dessa mulher por conta das coisas que o homem fala. E às vezes a mulher nem sequer sabe que está sendo falado, mas já está sendo falado em público certas coisas. Outra forma, expor a vida íntima do casal. Gente, isso acontece demais. Isso é errado. Porque, vamos lá, primeira coisa, a vida íntima, a própria palavra fala, é intimidade, é particular entre homem e mulher. Nem sua mãe tem que saber de sua vida íntima, não. E tem muitos homens que vai lá na mãe ficar falando como é que é a vida íntima do casal. Tá errado, isso é violência moral. Até porque muitas vezes é como forma de denegrir a mulher, falando que, essa mulher não tá ficando comigo. Gente, eu tô passando apertada, pelo amor de Deus, né? Deveria ter vergonha, inclusive, de falar um negócio desse. Mas muitas vezes é pra quê? Pra justificar o mau caratismo dele. Às vezes o desejo por outra mulher. Às vezes até mesmo um pecado que tá sendo feito aí. Às vezes até o adultério mesmo, tá, gente? E aí começa a colocar o peso sobre a mulher para justificar uma má atitude dele. Porque vamos pensar, igual a gente falou nos vídeos anteriores, às vezes a mulher, por estar sofrendo violência psicológica dentro de casa, está sob efeito de algum medicamento, por necessidade, às vezes, para dormir, ou um ansiolítico para combater a síndrome do pânico, ansiedade, enfim, tantas coisas, depressão, e aí ela tem a sua libido diminuída. Então, eles não mantêm relação sexual com muita frequência, e esse homem começa a falar publicamente, essa mulher é fria, essa mulher faz nada, essa mulher me deixa aí, eu tô aqui, tô subindo, tá amarrado, gente, que vergonha. Intimidade é pro casal. Intimidade não é para falar nem com sua mãe, não. É entre o casal. Isso quando ao contrário, às vezes o homem faz o oposto e obriga a mulher a fazer coisas que não deve, que ela não quer fazer, e aí, ou seja, pratica violência sexual com ela,
tá bom? E aí em público vai falar, você tá vendo isso aí, ó, carinha de santo, mas você não sabe o que faz comigo na cama. Gente, me perdoe, me dá até vergonha de falar, mas a verdade é essa. Às vezes o homem abusa dessa mulher sexualmente e depois expõe ela publicamente do que ela fez. E aí violenta ela como? Em sua moral, na sua índole. Isso é vergonhoso e tem muitos homens que fazem isso. A outra forma, rebaixar a mulher por meio de xingamentos que incidem sobre a sua índole. Eu vou ter que usar palavras feias, gente, me perdoe, mas às vezes é um homem que chama essa mulher de vagabunda, às vezes ele chama pela abreviatura de prostituta, né? E ele usa esse tipo de palavreado chulo com a sua esposa, às vezes na frente dos outros. E ele deprecia a índole e a moral dessa mulher. E às vezes, gente, eu tô falando de santas mulheres de Deus, de mulheres cristãs, que têm seu coração voltado para Cristo e que muitas vezes escutam esse tipo de insulto de baixo calão. Isso é vergonhoso, gente. A outra forma é xingar a mulher diante de outras pessoas. E aí não importa o tipo de xingamento. Ah, você é preguiçosa. Ah, você é uma feia. Ah, você não cuida da casa. Ou então você não faz nada direito. Você não sabe ler, não, você é burra. Gente, isso é violência moral. Xingou essa mulher, insultou ela em público ou tá tentando ali. Sabe aquele negócio de lavar roupa suja? Às vezes é família. Ah, mas é família, é sogra, é não sei quem. Não, tá errado. Tá errado. O casal resolve suas coisas dentro de casa, entre eles e com respeito, né? De qualquer forma também não. Família não tem que participar dessas coisas, não. Então não é porque tá lá a sogra que tem que ficar escutando xingamentos, não, gente. Isso tá errado. O homem tem que respeitar a sua mulher. Nós aprendemos que nós devemos honrar nossos esposos. Então a gente não fala alto, a gente não grita, a gente não pronuncia palavras sobre eles. Às vezes, gente, é um homem ruim, é um homem vagabundo, é um homem que não faz nada, que não ajuda nada a mulher. Às vezes a mulher tá totalmente sobrecarregada dentro de casa, às vezes trabalha fora, tem menino, tem um monte de coisa pra fazer. E às vezes esse homem não lava um copo dentro de casa. Mas a mulher não fala isso com os outros. A mulher fala, não, meu marido é uma bênção. Não, e ela tá mentindo? Não. Sabe o que ela tá fazendo? Ela tá trazendo a existência. Ela tá usando palavras boas, ela tá abençoando aquele homem, porque a Bíblia também fala que a gente não tem que servir ao bom e ao mau senhor. Então, às vezes, é um mau senhor, é um péssimo senhor dentro de casa. É um homem mau. E a mulher tá ali reverenciando o marido, honrando seu marido. E o homem fazendo o quê? Esculachando com ela na frente dos outros. Ah, gente, misericórdia, viu? Esse negócio tá muito errado. A outra forma é acusar a mulher de qualquer coisa que ela não tenha feito. Seja alguma atitude, alguma palavra, falou que a mulher disse que é isso, às vezes, por exemplo, ele arruma problemas, às vezes até com a família, vamos supor, vai lá na mãe, né, que às vezes é um filhinho de mamãe mesmo, e fala, ô mãe, fulano de tal falou isso da senhora, e às vezes a mulher nem falou nada, arrumou briga, arrumou uma pendenga enorme lá na família, por quê? Por conta que esse homem foi uma mariquinha, né, gente, vamos falar a verdade, mas tem muito homem que é assim, que tudo corre pra mãe pra falar, e tudo vai ficar escandalizando e falando as coisas da mulher na frente dos outros. E muitas dessas coisas são mentiras. E a gente tem que observar essas coisas. Porque, sinceramente, já é feio o homem ficar falando para os outros. É feio. Tanto faz na presença da mulher. E mais ainda quando ela não tá ali, que não tem nem a chance de se defender. E por isso mesmo que é violência moral. Isso é crime, tá, gente? A outra forma é falar para os outros insultos mentirosos ao respeito dela. Então é quando, além dele xingar, dele envergonhar essa mulher, dele humilhar ela, ele ainda começa a mentir sobre a conduta dela, que ela tá saindo demais, ou que ela atende muito telefone, que ela é isso. Gente, às vezes a pessoa trabalha com aquilo. E o homem começa a levantar falso testemunho sobre a mulher. E isso a Bíblia inclusive condena. É uma das coisas que tá lá onde que o Senhor odeia esse tipo de coisa. E dentre as coisas que o Senhor odeia, isso inclusive ele abomina, aquele que vai semear contenda entre irmãos. E geralmente é isso que faz, ainda leva isso para a igreja e começa a falar lá no meio do povo de Deus, que não devia nem ter fofoca, mas o que tem lá de fofoqueiro, sangue de Jesus tem poder, e não vai dar o reino não, tá? Os fofoqueiros mentirosos não vão pro reino não, que a Bíblia fala bem assim. E aí começa a disseminar essa contenda, falar mal da mulher, e aí vai atrás, gente, misericórdia, isso tá errado. É por isso que lá em Provérbios, no capítulo 13, no versículo 3, a Bíblia vai dizer assim: o que guarda a sua boca preserva a sua vida, mas o que abre os lábios traz sobre si ruína. Então, homens,
Pensem muito bem no que vocês estão fazendo, falando com suas esposas, para que não venha sobre si a ruína, porque isso é uma palavra certa do Senhor.